bem, canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Comente, por favor, comente, a gente está muito curioso para saber a sua opinião e deixa o like para ajudar na divulgação, beleza? Passando rapidinho aqui para falar que, obviamente, você já sabe, o Grêmio tem novo técnico, Thiago Nunes, que foi oficialmente apresentado pela diretoria Tricolor lá no CT Luiz Carvalho nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que continham aí o Thiago Nunes, o presidente Romildo Bolzan Júnior e o vice-diretor de futebol do Grêmio, Marcos Herman, que também foi apresentado aí nos últimos dias. Alguns pontos interessantes sobre a entrevista do Thiago Nunes. O primeiro deles é que o Renato é insubstituível e que o Grêmio e que o Thiago Nunes não tem a mínima intenção de substituir o Renato, que a ideia é dar continuidade ao trabalho e ao legado que o Renato deixou. Outro ponto interessante também que ele admitiu que conversou com o Renato ontem por telefone, mas não entraram em detalhes técnicos ou táticos. Falou também sobre o Jean-Pierre, que o Jean-Pierre tem potencial técnico e já provou que tem qualidade para jogar em alto nível, ou seja, dando moral para o Jean-Pierre, coisa que o Renato não fazia muita força de realizar, né? Não, dando muita moral para o Jean-Pierre, que detalhe, já trabalhou com ele. Destacou também que qualquer processo de transição de jovens para o grupo principal precisa desse suporte de jogadores experientes. Ou seja, frisou muito a importância da mescla de jogadores, né? Uma questão entre os jogadores que estão subindo nas categorias de base e os atletas mais experientes. Então, se você, torcedor, estava esperando aí um processo radical de mudança, de ver jogadores aí no banco de reservas dentre os mais experientes de forma muito rápida, talvez isso não aconteça e você se decepcione. Mas foi isso que o Thiago Nunes declarou em entrevista coletiva. Falou também que todo treinador tem as suas particularidades, mas que o Grêmio, como essência de jogo, criou uma característica e uma identidade própria. E também falou que não tem como mudar isso, ou seja, um discurso muito alinhado em relação a permanecer a essência de jogo do Grêmio, não fazer mudança muito radical e fazer os ajustes necessários que vão fazer essa equipe se tornar competitiva novamente. Sobre os reforços, o Thiago falou que já existe uma avaliação prévia por parte da direção em relação ao trabalho, ou seja, aqueles nomes que foram consultados e negociados com o Grêmio ainda quando o Renato estava, e que a partir de agora estão fazendo um diagnóstico em conjunto, ou seja, a direção e a comissão técnica, o técnico Thiago Nunes, a sua comissão técnica e a direção, principalmente pelo vice, o Marcos Herman, e pelo CEO, Carlos Amodeu. Pelo que a gente conseguiu apurar de informação, vai ser uma relação um pouco mais distante do que era com o Renato, justamente por isso que o Romildo colocou o Marcos Herman para fazer essa ponte, ou seja, uma relação muito mais entre o vice de futebol e o treinador para tratar do mercado. E essa avaliação vai ser feita de maneira bem criteriosa, né? E que o primeiro mercado do clube tem que ser o próprio clube, falando da base, e que tem que olhar com carinho com aqueles que já estão aqui e avaliar com calma os potenciais que temos. Ou seja, trazendo outra mensagem muito clara de que o Grêmio não vai fazer contratações em grande quantidade. Pelo que a gente conseguiu apurar de informação, são entre 2 a 4 reforços e que, aqui diz, o Grêmio possui esse potencial. Irão avaliar diariamente e nas condições de mercados favoráveis à direção avançarão em questões de contratações, ou seja, o Grêmio, pelo que está falando o Thiago Nunes e pelo que a gente consegue interpretar, não vai fazer grandes esforços no mercado, vai fazer negociações que não fujam do limite que o Grêmio teve que readequar com a eliminação na fase preliminar da Libertadores. Também falou que as ideias de jogo são muito próximas a que o Grêmio já desenvolve, ou seja, falando mais uma vez que não pretende mudar de forma muito radical o estilo de jogo, que possui em mente uma equipe agressiva, competitiva e com um espírito tricolor que sempre permeou o imaginário da torcida e levou o Grêmio à conquista de títulos. Ou seja, mais uma vez dando esse recado aí que vai ser um treinador que não vai mudar muito o estilo de jogo e que vai fazer os ajustes necessários, né, dentro daquilo que o Grêmio já propõe de estilo de futebol. E o ponto mais importante, pelo menos para boa parte da torcida, que é sobre a questão de o porquê não ter dado certo no Corinthians, né? Sobre essa tal cartilha que muita gente fala, cheia de regras, e que ele teria perdido o vestiário com alguns jogadores mais experientes lá. Ele falou que isso nunca existiu, que nunca houve esse termo e que não foi criado por ele, que se noticiou muito, mas nunca existiu, que surgiu de fora para dentro e que tornou magnitude maior do que devia, ou seja, rechaçando aí essa questão que muito se falou e que, de acordo com até mesmo a imprensa de São Paulo, jornalistas que cobrem o dia a dia do Corinthians, isso teria sido um ponto forte para o Thiago Nunes não dar certo, que os jogadores não teriam gostado muito disso e que esse foi um dos principais pontos para que o Thiago Nunes durasse menos de um ano, né? Afinal foram só 9 meses
no comando do Corinthians. Então, essa foi a entrevista do Thiago Nunes, pontos bem interessantes, falando aí sobre o mercado, falando aí sobre o que o Grêmio já tem no elenco e um recado muito claro para o torcedor que se você está esperando mudanças muito rápidas, mudanças no estilo de jogo, alguns jogadores mais experientes talvez dando lugar para os mais jovens, isso pode acontecer, essa questão, essa transição, né, de jogadores mais velhos para jogadores mais jovens, mas não vai acontecer de forma muito radical. Então não espere que nos primeiros 3, 4 jogos do Thiago Nunes, a escalação mude por completo. A ideia, pelo menos pelo que o Thiago falou, é de que fazer uma transição lenta, fazer uma transição gradual entre esses nomes, até mesmo em termos de contratação, jogadores que possam vir para quê? O Grêmio não tenha grandes acidentes de percurso e que o Grêmio aproveite basicamente o que já tem. Um discurso muito alinhado com o que a direção fala em relação ainda mais com a queda na fase preliminar da Libertadores, de não realizar grandes investimentos e de ter que readequar o limite financeiro no mercado, beleza? Thiago Nunes estreia na próxima partida do Grêmio contra o Ipiranga de Erechim, válida pelo Campeonato Gaúcho, já foi regularizado no BID e está tudo certo, será o treinador do Grêmio a partir do jogo contra o Ipiranga de Erechim, beleza? Essas foram informações no vídeo de hoje. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, deixa o like para ajudar na divulgação e principalmente comente aqui embaixo, a gente está curioso para saber a sua opinião, beleza? Grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!